nós agradecemos, te bendizemos, Deus. Obrigado por cada pessoa que atendeu uma direção do Senhor e aqui está. Obrigado pelo povo do coração ensinável nesse lugar. Obrigado pelo povo do coração repreensível, o coração acessível ao Senhor. Eu te agradeço. Existe algo diferente, existe algo que eu tenho percebido, algo mudou de uns dias para cá. E nós nunca falaremos de princípios como serão nessas próximas quartas-feiras, porque o coração, há pessoas sedentas por mais de Deus aqui, há pessoas dispostas a conhecê-lo. Eu estou diante de pessoas famintas por mais de Deus, povo sedento pelo Senhor e pela sua glória. Isso faz a diferença, isso faz com que nós possamos ir mais profundo naquilo que Ele quer nos ensinar, faz com que nós possamos nos aprofundar ainda mais naquilo que Ele tem para nós. Então agradeça a Ele por esse coração ensinável, por esse coração que agora já não é mais de pedra, é um coração de carne, um coração que absorve a verdade. Seu interior agora está pronto. Por isso nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim como ela é feita no céu, que assim também na terra seja feita. E não simplesmente a terra pela qual os nossos pés pisam, mas essa terra chamada coração. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino, que o Senhor diz que não estará nem ali e nem aqui, mas dentro de nós. Dentro de nós. Um reino a qual existe um rei assentado no trono, o Senhor, que governa e rege as nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado por essa atmosfera tão maravilhosa. Que você que nos assiste nessa hora, pelo menos o Senhor dê oportunidade a você de ter pelo menos uma noção da atmosfera que nós estamos aqui agora. Obrigado, meu Senhor. Nós agradecemos a Ti. Obrigado por essa presença tão palpável. Nós te louvamos e te agradecemos. Quantos podem dizer graças a Deus? Pode sentar, pode ficar à vontade. Abra sua Bíblia comigo. Antes de chamar você para semeadura, eu quero ler um versículo com você aqui, Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Versículo 24. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Hoje nós vamos ler uma porção de versículos aqui. Se você não conseguir acompanhar na mesma velocidade, por isso a gente sempre indica, orienta que você traga uma caneta aí, você tome nota, para você depois você poder ler na sua casa, não só o versículo ou a parte que a gente leu aqui, mas você poder ler o texto todo. Amém? Então, se você não conseguir acompanhar aí, não tem problema, você anota e depois você tem a oportunidade de estar lendo. Mas aquilo que Deus for falando no seu coração, vai escrevendo, vai anotando aí para você, porque se você escreve, a sua condição de absorção do que Deus falou com você é ainda maior do que de simplesmente ouvir. Muitas vezes a gente ouve, naquele momento aquela palavra vem com impacto no nosso coração,
mas de repente, daqui a pouco a gente tenta lembrar daquilo e já não consegue mais. Então é bom escrever. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Um homem, ou seja, qualquer pessoa, dá liberalmente, sem apego, sem fazer conta de que é muito. Esse homem que dá liberalmente, esse homem que dá sem nenhum apego, o que a Bíblia diz? Um homem dá liberalmente e o quê? Pode falar como quem vai viver a realidade dessa palavra, como quem recebe a realidade dessa palavra. Um homem dá liberalmente e o quê? Eu acho que é porque as mulheres estão com dificuldade, porque a gente está falando homem, né? Mas quando a Bíblia fala homem, é no sentido científico, é homem, tanto homem quanto mulher. Então nós vamos mudar agora. Uma pessoa dá liberalmente e o quê? Diga comigo, enriquece. Quem está dizendo isso? As Escrituras. A Bíblia está dizendo isso. Então, guarda uma coisa no seu coração: praticar princípios prospera. Praticar princípios prospera. Até a gente estava procurando entender um nome para essa série de ministrações. Está aí o nome, Rafael. Praticar a série, praticar princípios prospera. Um homem dá liberalmente e enriquece. Outro retém mais do que é justo e empobrece. Por que ele está dizendo aqui outro retém mais do que é justo? Porque existe uma parte do que vem nas nossas mãos que é semente e precisa ser semeado. Você não pode comer a semente, você precisa semear. A semente, elas existem para serem semeadas. Olha o perigo e o dano que é reter mais do que é justo. Na época da igreja primitiva, houve um mover de generosidade tão grande, que a Bíblia diz que as pessoas entregavam as suas propriedades e bens, depositavam isso nos pés dos apóstolos. Eu tenho certeza que o que acontecia naquela época não é diferente do que acontece hoje. Se alguém souber sobre você ser um dizimista que não entende sobre a verdade com relação a isso, se alguém souber que você é um ofertante e não entender a verdade segundo a palavra de Deus e não segundo o que as pessoas dizem, porque esses dias a gente conversava com uma pessoa e aquela pessoa disse assim: olha, pastor, eu conversei com um amigo e ele disse sobre a questão financeira, que tem coisas que é do Velho Testamento, não serve mais para hoje. Por exemplo, a questão do dízimo. E eu estava dizendo para essa pessoa: quem é o seu pastor? Quem é a pessoa que você elegeu para ser boca de Deus na sua vida? Quem é a pessoa que você elegeu para falar na sua vida? Porque, querido, se você for na rede social, você vai achar todo tipo de coisa que você buscar. Você vai achar o que você precisa ouvir, você vai achar o que você não deve ouvir, mas não tem discernimento e não entende quem você elegeu para que seja a boca de Deus na sua vida, e aí daqui a pouco fica confuso. Nós estamos acabando de ver aqui: praticar princípios prospera. Pela palavra nós estamos vendo isso, sim ou não? E aqui está dizendo que há uma parte que retém mais do que é justo e empobrece. Nessa época da igreja primitiva, eu tenho certeza que muitos familiares, pessoas conhecidas de quem fazia essas ofertas agressivas, chegavam para esses e tentavam questionar eles: por que eles estavam fazendo isso? Vocês são loucos de estarem fazendo isso? Que coisa mais absurda é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com tudo que tem. Eu imagino quantas vezes pessoas que tiveram essa prática ouviram isso. Ou você acha que a gente só ouve isso no nosso tempo? Isso já existe há muito tempo. Há muito tempo é assim. Há muito tempo a ação maligna, ela acontece para tentar tirar das pessoas a condição delas poderem praticar e viver a realidade de Deus. Porque quando você pratica um princípio, você está dizendo no mundo espiritual: eu confio naquilo que existe da parte de Deus para mim. Eu confio, eu creio de todo o meu coração, existe coisas grandes da parte de Deus para mim. Quando você se move por fé e você pratica princípios, é isso que a sua fé está dizendo no mundo espiritual: eu creio,
que da parte de Deus já existe, não vai existir, já existe coisas grandes para mim. Amém? E o que aconteceu nessa época? 70 anos depois de Cristo, um general chamado Tito entra em Jerusalém. E sabe o que acontece? Ele destrói tudo, inclusive o templo. Acabou com tudo. O que as pessoas deixaram de fazer lá atrás, porque elas achavam uma loucura, porque elas achavam que era coisa exagerada, lá na frente elas já não tiveram mais a oportunidade de fazer, mas elas perderam tudo que elas tinham, porque quando os romanos entraram em Jerusalém, eles perderam tudo que tinham. Então, o que aconteceu? Eles empobreceram. Se a gente pudesse entrar mais profundo nisso aqui, eu poderia mostrar para você nos nossos dias. Talvez hoje não tenha um general Tito entrando na sua vida, mas esse general Tito se traduz em várias outras coisas, que se a gente não tomar cuidado, empobrecemos e empobrecemos. Amém? Então, se você veio para fazer a sua semeadura, já vamos começar por aqui hoje. Você pode levantar do seu lugar e fazer a sua semeadura em nome de Jesus, em honra e adoração ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. O seu nome seja louvado, engrandecido, através da expressão de adoração de cada pessoa, cada centavo do que é semeado nesse lugar. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela sabedoria que o Senhor dá a todos nós, para sermos encontrados pelo Senhor como bons administradores, pessoas que têm a prontidão no coração em obedecer ao Senhor, porque o Senhor disse. Obrigado, Senhor, pela multiplicação, pela unção de multiplicação sobre cada pessoa, pela sementeira multiplicada do teu povo. Eu agradeço ao Senhor por isso. Todo empecilho, todo embaraço, toda confusão, seja ela na mente ou seja ela por fora do teu povo, seja quebrada agora no nome poderoso de Jesus. Todo empecilho, tudo que segura as finanças do teu povo, em nome de Jesus agora nós damos uma ordem: solte o seu povo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor coloca o teu povo em liberdade agora mesmo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Aleluia. Eu quero que você dê uma salva de palmas bem forte, e daqui a pouco eu vou dizer ao Senhor para quem que é essa salva de palmas. Vamos lá, bem forte. Essa salva de palmas ao Senhor bem forte é para você, é a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa quarta-feira com seu coração aberto para aprender de Deus. Se você está aqui, é porque você tem interesse em aprender, você tem interesse em conhecer a Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor, Ele anseia, Ele deseja, Ele quer que o seu povo prospere. E eu vou falar, você vai nos ouvir falar muito sobre isso nessas próximas ministrações aqui, porque a começar por dentro de nós,
coisas precisam ser mudadas. O Senhor quer que você prospere, e quando nós olhamos na sua palavra, é possível ver a abundância de conselhos para que isso aconteça. E você vai ouvir muito sobre essa palavra: prospere, para que você prospere, para que você prospere, para que você prospere. Por que você vai ouvir muito isso? Porque a escassez impregnou tanto na mente de pessoas, que falar sobre isso parece que é coisa do diabo. Primeiro, porque elas não entendem o que é prosperidade, e a falta da compreensão do que é prosperidade, e essa compreensão distorcida que a gente recebeu, infelizmente, durante anos a igreja fez um desserviço com relação às pessoas, por ensinar as pessoas coisas distorcidas nessa natureza. Então o primeiro lugar que precisa mudar é a nossa mentalidade, é a nossa maneira de pensar. Independente do salário que você ganha, independente do rendimento que você tem, independente da quantia que você possa ter, seja de patrimônio, seja o que for, querido, isso não importa. Se existe escassez dentro de uma pessoa, o que existe fora não importa, porque quando há escassez, a pessoa pode ter o quanto for, que ela não consegue desfrutar de tudo que Deus dá a ela. Ela não consegue desfrutar. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre tem uma sensação de falta, alguma coisa está faltando. Então, para ser livre disso, você precisa ouvir a verdade. E a verdade vai vindo em sua direção, vai vindo em sua direção. E Jesus disse que se você conhece a verdade liberta. Sabe para quem Jesus falou isso? Para os seus discípulos. Eu achava muitos anos atrás que quando eu ia pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, que eu ia nas escolas, que eu ia nas casas pregar de Jesus para as pessoas, eu ia levar a verdade e elas seriam libertas. Está certo isso? Sim, está certo. Mas essa liberdade não para só por aí. Existem muitos discípulos de Jesus, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que elas precisam ser livres. A mentalidade delas precisa mudar. A maneira de enxergar o que Deus fala, a maneira de receber uma direção que Deus dá, precisa mudar. Porque a gente vem daquela condição. Meu pai, ele conta muito da infância dele, como que foi. Muito difícil. Meu pai disse que só do meu avô pensar que ele tinha feito alguma coisa errada, era uma surra que ele tomava. E ele, por ser um dos filhos mais velho, então ele disse que apanhou demais, apanhou muito. E quando vem para Deus e começa a ouvir essa palavra assim, ó, obedecer, obediência, por causa do que viveu lá no passado, por causa de trauma, de bloqueio, que pai, mãe, por falta de sabedoria, que a convivência com pessoas com falta de sabedoria plantou em nós. Quando a gente ouve sobre obediência, a gente acha que é coisa ruim, a gente acha que é difícil. Mas o Senhor diz que os seus mandamentos não são penosos. Deus não te dá nada para que você faça. Ele não te dá uma direção, porque Ele tem um objetivo de prejudicar você. Todo conselho, toda direção que Deus te dá, é porque Ele quer levar você a viver a realidade do desenho grandioso, maravilhoso, sobrenatural que Ele tem para você. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer. E nesses dias agora a gente vai falar sobre vários princípios, muitos princípios. Esteja com seu coração aberto, atento a cada ensinamento de um princípio que você vai ouvir aqui, porque eu sinto isso muito forte no meu espírito. Eu nunca falei sobre esses princípios como a gente vai falar nesses dias. Eu sinto isso dentro de mim. Hoje à tarde, por algum tempo, eu quietinho no meu quarto adorando a Deus, e o Senhor mostrando coisas do que Ele vai fazer no nosso meio nesses dias. E eu já comecei a chorar ali, agradecer a Ele, porque se Deus mostrou que assim será, eu não preciso que esses olhos vejam primeiro para me alegrar. Eu não preciso que esses olhos vejam primeiro para que esse choro de gratidão e alegria inunde o meu coração. Porque se Deus falou,
é ponto final. É ponto final. Amém? Josué capítulo 1, vamos começar por aqui. Josué capítulo 1. Nessa série aí nós vamos voltar em Josué algumas vezes. Então hoje a gente começa por aqui. E presta atenção numa coisa. A gente pode voltar no mesmo versículo várias vezes. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Presta atenção. A gente pode ler o mesmo versículo por várias vezes, mas presta atenção à direção que vai ser falada cada vez que a gente lê o mesmo versículo. Fica atento a isso. Cada vez que a gente lê um versículo, você vai ver que algo novo o Senhor vai acrescentar naquilo que você já tinha. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. O que Josué está recebendo aqui de instrução? Josué está sendo ensinado sobre a prática de um princípio, a confissão da palavra. Josué está sendo ensinado a confessar a palavra. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Um princípio aqui. Vamos lá, não se afaste da sua boca o livro desta lei. Segundo princípio, que em um só versículo está sendo ensinado aqui para Josué: medita nele dia e noite. Confesse a palavra, medite na palavra. Hoje nós não vamos falar sobre isso, mas nesses próximos dias você vai conhecer o poder de confessar a palavra. Você vai conhecer o poder criador de Deus em você aprender a meditar na palavra. O poder que isso gera quando alguém entende o que é meditação. Não é só o fruto de uma coisa qualquer que você fica pensando, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas aqui ele vem ensinando princípios. E aí ele diz assim, ó: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Sabe o que está querendo dizer aqui? Deus sempre esperou do homem obediência. Deus sempre espera de você obediência. E por que Ele espera de você obediência? Porque Ele acredita em você. Talvez pode ter alguém aqui nessa hora que não acredita em si mesmo, mas o seu Deus acredita em você. Então deixa o que você pensa sobre si mesmo e fica com aquilo que Deus fala a seu respeito. Talvez você já teve quantas oportunidades de ter uma posição melhor no seu local de trabalho, e quando a oportunidade bateu na sua porta, você se sentiu o miquilim do piquilim do miquim. Eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela deve sempre estar pronta a agir com ousadia. E o que é isso? É você assumir responsabilidades que vai muito além do que a sua condição te permite, que você acha que tem, que a sua capacidade diz que você tem, ou que pelo menos você acha que tem. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela está sempre pronta a assumir responsabilidades maiores do que ela acha que pode, maiores do que ela acha que pensa, porque não se trata de você, mas daquele que está sentado no trono do teu coração. Se a minha maneira de agir é na área de segurança, é na margem de segurança, eu confio na força do meu braço, eu confio na minha própria capacidade, eu confio na bagagem que o mundo já me deu. Então eu vou agindo numa margem de segurança, uma margem de segurança. Talvez por medo, talvez por apego, talvez por insegurança, não sei. Mas vai agindo sempre na margem de segurança. Sempre, eu não posso, não, aqui eu não posso. Poxa, mas algo aqui dentro diz para mim, dar esse passo.
Não, mas eu não vou, eu não posso. Agora, quando isso transfere para Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus é diferente. Você não anda pelos 5 sentidos, você não anda pelo que vê, você não anda pelo que toca, você não anda pelo que sente, você não anda pelo que ouve, você não anda pelos sentidos naturais. Deus te deu algo além disso. Eu disse que Deus te deu algo além disso. E o que é esse algo além que o Senhor te deu? A fé. A fé. Para que você possa ir além, para que você seja livre, para que você saia dessa margem de segurança, nós precisamos entender como nos mover pela fé. E eu digo para você, uma pessoa, se ela não entender que ela precisa agir em ousadia, muitas vezes, você nunca vai viver nada novo, e você nunca vai dar nada de novo para o mundo que você vive. Muitas vezes é necessário agir com ousadia, e para isso, o conselho, o Senhor estava dando aqui para Josué: faz conforme a direção, faz conforme o conselho, porque Deus sempre espera de nós obediência. E presta atenção numa coisa: muitas vezes o Senhor vai requerer de você obediência em um tempo em que você acha que você não é capaz de obedecer, que você acha que não tem condições de obedecer. Vou te dar só um exemplo aqui para você entender. Aquele dia que você passou por algumas coisas e aqueles acontecimentos pegou você de guarda baixa e invadiu a sua mente com força e provocou uma bagunça total na sua mente. E talvez para alguém esse dia foi hoje, aconteceu hoje com alguém isso. A cabeça está uma bagunça só. Aí o Espírito Santo vem lá procurando tirar você desse lugar e diz: dorme mais tarde um pouquinho hoje, vai orar, fica um pouquinho comigo, que eu quero tirar essa bagunça da sua mente, eu quero reorganizar as coisas dentro de você. Aí sabe o que a gente faz? Sabe o que esse alguém faz? Hoje eu não estou com cabeça nem para orar, nem cabeça para orar eu não estou hoje. Aí vai deitar, fica igual, parece que a cama virou uma chapa quente, para lá, para cá, para lá, para cá, não consegue descansar. Ou talvez dorme, mas quando acorda no outro dia amanhecendo, parece que nem dormiu, acorda cansado. Cansado. Muitas vezes precisa agir com ousadia, queridos. Você está entendendo que se você não entender, se você não compreender isso, que muitas vezes você vai ter que ser ousado, porque senão você nunca vai sair dessa zona de conforto, que de conforto tem só o nome. É uma cama de espinhos, vai ferindo você, vai machucando você, vai frustrando você, vai sabotando você. Muitas vezes a gente precisa dessa ousadia para sair desse lugar, porque se a gente andar pelos 5 sentidos, facilmente a gente não obedece a Deus. Facilmente a gente perde a condição de obedecer a Deus. Mas lembra disso: o meu Senhor sempre espera de mim obediência. Diga comigo assim: eu preciso sempre estar pronto a obedecer. Mais uma vez, eu preciso sempre estar pronto a obedecer. E eu digo amém para isso que você acabou de dizer, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer de nós obediência, porque o Senhor quer que você pratique a sua palavra, porque o Senhor quer que você obedeça os seus conselhos. Por que Ele quer isso? Olha, no final do versículo 8: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Por que Deus quer que você obedeça? Porque a obediência sempre vai levar você a prosperar em tudo que você pensar, em todas as áreas da sua vida. A obediência a Deus sempre vai levar você a prosperar. Não é isso que a gente leu aqui? Ele vem dando conselho, não deixa de falar, não deixa de meditar, faz conforme tudo o que te foi orientado, e aí depois ele dá a consequência. Sim ou não? Está por aí não? Sim ou não? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedidos. Tem alguém pronto a obedecer a Deus aí? Tem alguém pronto a praticar o conselho de Deus aí?
Então nessa noite eu estou falando para uma igreja de pessoas bem-sucedidas. Nessa noite eu estou falando para uma igreja próspera, em nome de Jesus. Eu disse que eu estou falando para uma igreja próspera, em nome de Jesus. Se você crê nisso, manifesta, faz alguma coisa. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu estou falando para uma igreja bem-sucedida, em nome de Jesus. Próspera, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 10. Eu não sei você, mas eu preciso me segurar com uma palavra como essa. Quando eu começo a enxergar, a ver o que Deus tem, a partir de uma resposta que a gente dá, queridos. Você observa que tudo o que Deus espera de nós é uma resposta. Então você pode concluir que praticar princípio é dar a resposta que Deus espera de você. Quem está atento, anota aí. Deuteronômio 10, versículo 12. Deuteronômio 10, versículo 12. E agora, ó Israel, todas as vezes que você lê na Bíblia Israel, coloca seu nome. E agora, ó Eli, o que o Senhor teu Deus pede de ti, não é que temas o Senhor, o teu Deus. Olha só a primeira coisa que diz aqui: não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os teus caminhos. Olha a sequência que está falando: temer e andar, porque é impossível andar se não tiver temor de Deus. Se ouve a palavra do coaching, se ouve a palavra do jornal, se ouve a palavra do amigo, mas se não ouve a palavra de Deus. Porque só anda se primeiro tiver temor. Só tem voz audível, só tem voz de governo. Deus só tem voz de governo em uma pessoa se ela tiver temor de Deus. Porque se uma pessoa tem temor de Deus, ela pode estar armada para fazer qualquer desgraça contra a sua própria vida. Ou seja, qualquer coisa fora da graça de Deus para ela. Que se o Senhor falar com ela, ela desarma na mesma hora. E ela fica com o que Deus falou. Pode estar pronto. Antes você ia e fazia. Antes você ia e consumava o ato. Antes o que você ia para falar, você ia e falava até mais do que devia. Agora, tem temor de Deus aí no seu coração. Tem temor. Por isso que a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. É por aí que começa. Não é difícil entender isso. É por aí que começam as coisas. Então, se tem temor, eu estou pronto para andar naquilo que Deus diz. Temor. É preciso ter temor. E agora, ó Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti, não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha o que ele está dizendo: ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. Sirva a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Não expresse a Deus um amor que daqui a pouco você entende que não era mais do que uma pequena paixão por Deus, porque qualquer coisa que esquenta a chapa contra você, talvez já é motivo de você questioná-lo, já é motivo de você desanimar na sua caminhada na fé, já é motivo de tocar nessa chama que estava acesa do servir no Evangelho, de servir no reino de Deus. Ame a Deus a tal ponto, ame servir o Senhor a tal ponto, que nada tenha poder de tocar isso, nesse ponto na sua vida. Ame o Senhor de tal maneira, sirva ao Senhor com tanto amor, que nada que você viver fora disso será maior do que isso que você carrega.
Ame a Deus. Pessoas vão sair daqui hoje amando o Senhor muito mais do que chegaram. Pessoas vão sair daqui hoje amando Jesus como você nunca amou na sua vida. Você vai sair daqui hoje amando o Senhor, porque o relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de amor. Não pode ser um relacionamento religioso, porque o relacionamento com Deus religioso, o divórcio é muito rápido. Se divorcia muito rápido de Deus. Basta não dar certo, ou basta dar certo. Você entende isso? Não. Se não dá certo, desanima. Se dá certo, abraça a bênção, esquece do abençoador e tchau para Jesus. Agora, se o relacionamento é de amor, Deus pode abençoar você abundantemente, só que o seu coração é dele. Você entende por que nós temos que amar a Deus? Quantas pessoas o Senhor derramou unção poderosa sobre a vida delas? Quantas pessoas o Senhor prosperou? Quantas pessoas? Mas eles foram reprovados no amor, porque eles passaram a servir a bênção, eles passaram a amar a bênção e se esqueceram do abençoador. Eles começaram a se sentir, serem tanta bênção, eles serem bênção, que esqueceram do abençoador. Entende isso? Não. Agora, se você ama a Deus, você quer um antídoto para nunca se corromper com aquilo que Deus tem para colocar na sua vida, sobre você, nas suas mãos? Ame a Deus. Ame a Deus. E sirva o Senhor de todo o seu coração. Se você servir a Deus, se você for dedicado a servir o Senhor, você nunca vai servir o dinheiro. Você nunca vai fazer nada por dinheiro. O dinheiro não vai fazer você levantar da sua cama todos os dias. Você vai levantar como um homem, como uma mulher dedicada ao Senhor. E tudo que vem nas suas mãos para fazer, você faz com excelência, você dá o seu melhor, como ao Senhor. Como ao Senhor, porque você é alguém que em tudo que você faz, você serve a Ele de todo o seu coração. Nada vai ter poder. A ingratidão das pessoas não vai ter poder de ferir você, de tocar em você, porque tudo que você faz. Já pensou a dona de casa que cuida da sua casa como ao Senhor? Quantas mulheres a gente já conversou nesses anos, que elas são feridas porque arruma a casa e daqui a pouco chega o marido. Isso aqui não acontece aqui não, viu? Se aconteceu o que nós vamos falar aqui, nós vamos batizar de novo. O marido chega com um sapatão sujo, ó, sujando tudo da casa. E a esposa olha aquele rastão que fica para trás assim, sabe? Deu até vontade, quase que eu falei uma palavra aqui, deu um nome para esse homem. É isso aí que alguém pensou mesmo. E ela olha para trás e fala, além de não ver, de não falar nem um muito obrigado no que eu fiz, sujou tudo o meu serviço, desfez tudo o meu serviço. Mas aí essa mesma mulher faz como ao Senhor. É de todo o coração como ao Senhor. Senhor, eu não sei como é que vai ser. O Senhor fala na sua palavra, essa é a mulher tendo a comunhão com Deus, lá limpando casa, sabe? Eu não sei, mas sua palavra fala que a nova Jerusalém, que vai vir sobre a terra, você não pensou que vai para o céu não, né? Mas isso nós vamos falar outro dia. A nova Jerusalém vai vir para a terra, e lá diz que ela vai ter ruas de ouro, ruas de ouro. Será que lá no céu nós vamos também poder limpar essa rua, lustrar aquele ouro? Então eu acho que eu já vou começar a treinar isso aqui desde agora. Eu vou começar a lustrar minha casa aqui como para o Senhor. Como para o Senhor. Que maravilha que vai ser. Senhor, muito obrigado, porque eu não vivo mais as coisas momentâneas. Eu não vivo mais isso aí, porque tem pessoa que é tão fissurada nessas coisas aqui, que a casa dela é o Deus dela. Tem gente que idolatra a casa. Aí também já é o outro extremo. Aí Deus talvez está usando o marido para quebrar essa idolatria no seu coração. Aí já é outra situação. Mas quando é para o Senhor, ninguém tem poder de entristecer você. Ninguém tem poder. A ingratidão não vai ter poder de parar você. Porque você sabe para quem você está fazendo. E como você está fazendo. Amém? Amém? José, tudo o que fazia com esse coração. José foi para a casa de Potifar. Sabe por que
Potifar entregou o cartão de crédito dele na mão de José? Por que José era o homem de confiança de Potifar? Sabe por quê? Por que José tinha a conta bancária, a senha da conta de Potifar? Você sabe por que José era esse homem de confiança? Porque tudo que ele fazia, ele não fazia para o Potifar, ele fazia como ao Senhor. E o homem que faz como ao Senhor, ele faz tudo com excelência. E é difícil esse homem não ser promovido. É difícil essa pessoa não custar caro, e muito caro. José se tornou um homem tão caro, que ele governou o mundo da época. Faraó dizia: só no trono eu sou maior que você, mas quem manda aqui é você. O que você falar nós obedece. Porque tudo que ele fazia, como ao Senhor, fazia com excelência. Por isso ele nunca se corrompeu. Por isso o coração de José nunca se perdeu. Você não vê uma vírgula, um trecho pequeno falando sobre uma menção de José ter se corrompido. Porque José amava a Deus e o servia de todo o coração. Versículo 13. O início do versículo 12 diz assim, ó: e agora, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti? Olha o versículo 13: para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para quê? Para que te vá bem, ou seja, para que você prospere. Mais uma vez, a gente vê a ligação da obediência com a prosperidade. Mais uma vez a gente vê obediência e prosperidade ligadas uma na outra. Jeremias capítulo 29. Essa palavra aqui, Deus deu ao povo de Israel em um tempo onde o povo estava vivendo um cativeiro, um tempo muito difícil. E olha a palavra que Deus deu ao seu povo. Versículo 11, Jeremias 29, 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. No original, esse planos de paz, essa paz aí é shalom. O significado de shalom é prosperidade, saúde, vida completa. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Sabe o que Deus estava falando? Vocês estão no cativeiro, vocês estão enfrentando um tempo muito difícil, porque vocês estão colhendo das consequências do que vocês plantaram. Vocês me desobedeceram quando deveriam obedecer. Vocês tomaram um sentido diferente do que eu dei para vocês. Então hoje, vocês estão colhendo as consequências disso. Mas lembre-se de uma coisa: eu tenho uma esperança para vocês. Eu tenho um futuro. Eu quero o melhor para você, diz o Senhor. Eu quero o melhor para você, diz o Senhor. Ele quer o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz, de prosperidade e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46.
6:46. Por que chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Você percebe que aqui Jesus está chamando para a obediência, Jesus está chamando a atenção para a obediência. Não adianta vocês ficar clamando a mim, não adianta vocês ficar pedindo coisas a mim. Por que vocês clamam a mim e não faz o que eu mando, não faz o que eu digo, não obedece à instrução? É isso que Jesus está dizendo. Por que chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Eu fico pensando se Judas tivesse praticado, se Saul tivesse praticado. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá, por causa de Davi? Davi veio da tribo de Judá. Mas se Saul não tivesse se corrompido, Saul era da tribo de Benjamim. Talvez hoje nós estaremos dizendo, o leão da tribo de Benjamim. Ele se perdeu no caminho, ele se corrompeu no caminho, porque ele não obedeceu a Deus, ele fez contrário ao que Deus tinha dito. Eu fico pensando em Ananias e Safira. Quem seria, o que a Bíblia falaria sobre Ananias e Safira se eles tivessem feito corretamente, se eles tivessem obedecido a Deus? A gente saberia o nome daquele jovem rico, que Jesus deu uma direção para ele, e ele não obedeceu a direção de Jesus. Nós saberíamos o nome desse jovem, e talvez quantas coisas na vida desse homem edificaria a nossa vida hoje, destravaria a nossa vida hoje. E a gente vai trazendo isso mais para perto, mais para perto, mais para perto, até que chega em nós, até que chega em você, até que chega em mim. Eu não posso ser alguém que chamo Senhor, Senhor, se o meu coração não estiver aberto para obedecer à instrução que Ele me dá. Sabe aquela realidade como mais ou menos igual a de Moisés? Moisés está ali, montanha da sua direita, montanha na sua esquerda, o exército de Faraó vindo em sua direção, o mar está ali nas suas costas, ou na sua frente, não sei como é que ele estava. Então significa que Moisés, pelos 5 sentidos, Moisés estava cercado, sim ou não? Não vale a pena andar pelos 5 sentidos, viu? Porque numa hora dessa, quando o cerco fecha dos 4 lados, pessoas que andam pelos 5 sentidos, morrem ali mesmo, acaba ali mesmo naufraga. Mas Moisés era um homem que andava além dos 5 sentidos, era um homem de fé. E mesmo que naquele momento ali, ele deu uma titubeada, e de repente Deus disse para ele: ó Moisés, por que você clama a mim? Moisés, você está falando comigo porque eu disse para você que através da sua vida eu ia tirar o povo de Israel do Egito, eles seriam livres através de você. Moisés, você é o meu libertador, através de você eu vou levar liberdade ao povo, então diga ao povo que marche. Mas se olha nos 5 sentidos, vai marchar para onde, querido? Para onde nós vamos marchar? Eu acho que Deus, eu não estou entendendo o que Deus está querendo de mim. Eu acho que Deus quer me massacrar mesmo, que Deus está mandando eu marchar. Para onde eu vou marchar? Se for nos 5 sentidos, é desse jeito. Você não vai entender o que Deus fala, você não vai conseguir fazer a leitura do que Deus está dando direção para você. Você vai achar que você está perecendo, está sendo prejudicado. Mas Moisés entende a direção. Pega o seu bordão, deixa de clamar Senhor, Senhor, e agora ele faz o que Deus mandou. Você sabe por que tem pessoas patinando? Não é falta de chamar Senhor, Senhor, não é falta disso, porque se fosse isso aí já tinha resolvido. É falta de obedecer a Deus. Tem gente que é ruim de obedecer a Deus, é ruim de obediência. Moisés levanta o seu bordão quando ele toca nas águas, que ele faz o que Deus manda. O mar se divide e se torna parede de água à sua direita e à sua esquerda. A manifestação do sobrenatural acontece ali,
porque um homem decide deixar de chamar Senhor, Senhor, para obedecer o que Deus falou. Você não perca a oportunidade de ver as águas se abrir diante de você, por falta de obedecer a Deus. Não perca a oportunidade de ver o sobrenatural se manifestar. Você não tem que entender como vai ser. Se Deus diz para você, faça, seja obediente, faça o que Deus falou, obedeça o que Deus disse, e tome posse do sobrenatural, e conte da grandeza de Deus, testemunhe da grandeza de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz, versículo 47: a qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, as obedece. Observou que não mudou? Nós começamos lá pelo início da Bíblia. Você observou que não mudou a direção? A direção continua sendo a mesma. Você percebe isso? Não? A direção de Deus continua a mesma. Ele espera obediência do seu povo. Deus espera de nós obediência. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, como você está ouvindo nessa noite, e as pratica, as obedece, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Cavou, tirou tudo que é excesso da sua vida, tudo que é excesso, cavou. Aí depois ele diz, bem fundo, saiu da vida superficial, saiu do raso, aprofundou em Deus. Esse é quem ouve e obedece. Esse é quem ouve e pratica. E aí ele fala, cavou, tirou os excessos, bem fundo, saiu da superficialidade, saiu do raso, da vida rasa em Deus, que só faz lama, não produz nada, não é zero de resultado. E aí ele fala assim, ó, e lançou os alicerces sobre a rocha. Esse alicerce agora é Cristo. Ele é o nosso alicerce. É sobre Ele. É sobre Ele que nós estamos firmados. A nossa decisão de ouvir e obedecer, de ouvir e praticar a palavra, é firmar a nossa vida sobre Cristo, sobre Ele, sobre a sua palavra. Essa é a nossa decisão. E se Ele é o nosso alicerce, se Ele é o nosso fundamento, olha o que acontece. Se Cristo é o seu alicerce, olha o que acontece. Olha a consequência aqui. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa. Vai haver tempestade, viu? Vindo enchente, bateu com força contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque estava construída sobre um fundamento inabalável, chamado Cristo. Um fundamento inabalável, chamado palavra. Jesus, Cristo é palavra, fundamentada em Cristo. A tempestade veio, mas não pôde abalar. Mas olha a outra parte aqui, ó. Versículo 49. O que porém ouve e não pratica, ouve e não obedece, não pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, ou sobre a areia, sem alicerce. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela caiu, e foi completa a sua destruição. Se coloca de pé. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Coloca a mão nessa pessoa que vai fazer a diferença. Coloca a mão nessa pessoa que foi semeada por Deus para ser bem-sucedida, para prosperar. E não para a tua própria glória, não para que você faça o teu próprio império, para que você sirva o que Deus tem para te dar, mas porque Ele tem propósito através disso. Deus
prospera o seu povo, porque Ele tem propósitos através disso. Nós falamos de um Deus completo. Nós falamos ao longo desses anos sobre conhecer um Deus completo, não apenas um Deus parcial. Existe um conflito, muitas vezes. Aqueles que pregam sobre um Deus que transforma caráter, um Deus que leva pessoas a obedecerem a sua chamada, a entregarem as suas vidas por Jesus, um Deus que muda por dentro, muitas vezes se conflita com o que outros pregam sobre a manifestação de Deus por fora. E como seria importante que eles entendessem o que nós estamos tendo a oportunidade de entender, sobre um Deus completo, a realidade de um Deus completo, um Deus que move poderosamente por dentro, um Deus que transforma por dentro. Como nós lemos aqui, cava e cava profundo, tira os excessos, tira o que não faz parte, tira o que atrapalha com que o alicerce seja colocado ali. Esse Deus que faz com que experimentemos da sua vida por dentro de nós, e por isso Ele diz que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Só que se Jesus fala sobre um rio, querido, isso significa que não é para ficar só em você. Isso não é para ser fechado apenas dentro de mim. Se é um rio, precisa fluir através de mim. Não pode se tornar uma represa. A vida de Deus em mim é como um rio. Ela precisa passar por mim e tocar, mudar, transformar a realidade de pessoas. Eu louvo a Deus pelo dia em que isso aconteceu na minha vida, que esse rio começou a fluir dentro de mim, e eu entendi que era um rio e não uma represa, porque eu poderia ter ficado com Jesus só para mim. E eu digo para você, muitas vezes nós seremos tentados a isso, a ficar com Jesus somente para nós. Mas eu louvo a Deus por esse dia, que eu entendi que era um rio de água viva. E hoje eu posso olhar para trás, hoje eu posso olhar diante de mim, hoje pela fé eu posso enxergar também as milhares e milhares de pessoas que já foram e estão sendo tocadas e serão tocadas através desse rio que flui. E tudo que eu quero, tudo que você deve desejar, buscar de todo o seu coração, é que as águas desse rio se avolumem cada vez mais e toque o maior número de pessoas, impacte o maior número de pessoas, traga a verdade de forma tão clara diante dos olhos do espírito das pessoas, de forma que a mentira seja desmentida, de forma que todo engano seja removido, porque Ele cava, Ele tira os excessos, Ele tira a religião, Ele tira a tradição, Ele tira o nosso ego, Ele arranca fora, porque Ele quer estabelecer um alicerce inabalável, um alicerce que as tempestades que virão não tem poder nem de abalar as estruturas, porque agora não é mais você, é como uma gota, é como você, uma gota, sendo uma gota, e de repente essa gota é lançada no oceano. Agora já não é mais a gota, você agora se tornou o oceano, porque agora você é um com Deus, você se tornou um com Ele, um com Ele. Você foi chamado para viver coisas novas. O Senhor te chama a viver coisas grandes. Em nome de Jesus, o Senhor te chama. Coisas grandes vão começar a se manifestar na tua vida.
promessas de muitos anos, coisas prometidas do seu nascimento. É chegado o tempo da manifestação de Deus na sua vida. É chegado o tempo de obras maiores. É chegado o tempo de obras maiores. Se você crê nisso, levante as suas mãos e adore aquele que é único, que é digno, que tem capacidade de levar você a viver tudo isso. Adore ao grande Deus. Adore ao grande Deus, ao grande Deus. Sim, nós cantamos, Senhor. Você nasceu para cantar a grandeza de Deus. Você vive para cantar as suas grandezas, para contar das suas maravilhas. Senhor, nós te agradecemos. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. A Bíblia diz que num tempo de sequidão, Isaac, obedecendo uma direção de Deus, semeou numa terra seca. Porque ele obedeceu uma direção de Deus, o Senhor deu a ele sabedoria do que fazer naquela terra seca. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac plantou e colheu a 100 por 1. Naquele mesmo ano, abundância em um lugar de sequidão foi a realidade de Isaac. Preste atenção, querido. A sequidão faz parte da vida do desobediente. Seja ela por dentro ou por fora,
é parte da vida daquele que desobedece o conselho, daquele que não ouve a instrução, daquele que não pratica o que Deus diz. Mas para aquele que está pronto a obedecer, porque sabe que através da sua obediência o Senhor é engrandecido, o Senhor é glorificado. Nessa hora, obedecer a Deus vai muito além de colher resultados. Obedecer a Deus já é transportado para um sentido de honra, porque eu sei que o meu Senhor é engrandecido através do meu obedecer, da minha obediência. E ainda que seja no primeiro momento, ou que seja diante dos nossos olhos sequidão, mas nunca permanecerá do mesmo jeito. Esse cenário, essa realidade nunca permanecerá como um cenário de sequidão, porque onde há obediência sempre haverá manifestação da glória de Deus. Onde há obediência sempre haverá manifestação de prosperidade. Sempre haverá, sempre haverá. Então é nessa hora que você levanta as suas mãos e diz: eu estou pronto. Levanta as suas mãos e diz: eu estou pronto, Deus. Eu estou pronto a obedecer. Fala que o teu filho ouve. Fala que o teu servo ouve. Eu estou pronto, Deus. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto a avançar. Eu estou pronto. Dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome. Louvamos o teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Já estamos, Senhor. Receba a adoração do teu povo. Há homens dobrados diante do Senhor nesse lugar. Há mulheres prostradas diante do Senhor nesse lugar. Não será, Pai, da nossa parte um arrependimento tardio. Já nos dobramos diante do Senhor e da sua palavra. Prostrados diante do Senhor estamos, porque o Senhor é o que nós buscávamos. No Senhor nós encontramos o que a nossa alma ansiava. No Senhor nós encontramos o alimento que o nosso espírito buscava. No Senhor nós somos completos. No Senhor somos pessoas completas. Somos prósperos. No Senhor somos prósperos. Somos completos. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse passo que estamos dando. Obrigado pelas próximas quartas-feiras. Obrigado por cada porção do Senhor para cada um de nós. Começamos bem. Começamos bem e ao Senhor nós damos o louvor por isso. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Todo joelho dobrará Vai em paz em nome de Jesus. ao